Olá! No vídeo anterior, nos vídeos anteriores na verdade, nós vimos falando sobre hábitos e mentalidade. No vídeo anterior, mais especificamente, falamos sobre investimentos. Nesse vídeo eu quero explicar um pouquinho para você sobre renda, né? Você já deve ter ouvido a expressão dinheiro trabalhar para você mesmo. Dinheiro trabalhar para você mesmo significa você ter renda passiva. Então aí a gente já tem um tipo de renda, tá? Renda passiva é toda aquela renda que você não precisa trabalhar para receber. Você trabalha uma vez e de forma recorrente ela vai gerando para você novas rendas. Isso é fazer o dinheiro trabalhar para você. É você criar um montante de dinheiro, aplicar esse dinheiro em um determinado tipo de investimento e aquele investimento ele gerar para você rendas. Aquele investimento é a galinha e as rendas geradas são os ovos, ok? Então você não vai se alimentar da galinha, você vai se alimentar dos ovos, né? Você pode tanto comer o ovo como vender o ovo, tanto faz, mas a sua renda ali são os ovos e não a galinha, tá claro? Esse é o conceito básico de você trabalhar com investimento. Isso se chama renda passiva. Os ovos, no caso, seriam sua renda passiva, ok? E nós temos um outro tipo de renda que é a renda ativa. Renda ativa é a renda que você realmente é remunerado por um trabalho que você executa. Seja um salário que você ganha numa empresa que você está trabalhando, seja uma venda que você faz, né? E a partir daquela venda que você faz, você tira uma comissão, ou tira um lucro, ou tira um resultado, enfim. Essa renda é chamada de renda ativa, porque você precisou de trabalhar, você demandou de você um determinado esforço para você poder gerar e ter aquela renda, tá? Agora vamos lá. Não é possível você ter renda passiva antes de ter uma renda ativa. Então tudo começa na renda ativa. Então desde pequeno nós trabalhamos, né? Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Então aos 14 anos eu já trabalhava, ou seja, eu gerava renda ativa, né? O segredo, na verdade, é que quanto antes você descobrir a fórmula para gerar renda passiva, você consegue usar de forma inteligente sua renda ativa, não importa quanto ela seja. No vídeo anterior que eu falei sobre, os dois vídeos anteriores, se eu não me engano, que eu falei sobre investimento, eu falei para vocês sobre o importante do investimento na motivação e você acumular patrimônio, correto? E o legal dos investimentos, quando você trabalha com investimento, é você ter aquela consciência de você separar uma parte da sua renda para trabalhar com os investimentos e a outra parte você trabalha da forma que você gostaria de trabalhar. Você gasta, você paga suas necessidades, paga seus custos e etc. Então, a partir do momento que nós trabalhamos com as nossas rendas, ou seja, que você tem uma renda ativa, que você trabalha para poder ganhar ela, não importa quanto ganha, você tira uma parte dessa renda e trabalha com investimento, você está seguindo um princípio. E é esse princípio que vai fazer você ficar rico, vai fazer você ter independência financeira, vai fazer você chegar aonde você gostaria de chegar. Porque esse princípio está baseado numa mudança de mentalidade, que é o seguinte: mesmo que eu ganhe um salário mínimo, eu vou tirar 10% desse salário mínimo e vou aplicar em alguma coisa, eu vou investir em alguma coisa. Aí você fala, poxa, mas 10% de um salário mínimo é muito pouco para você poder ter resultado. Eu concordo com você, mas você não está olhando o resultado, você está olhando o princípio. Você está olhando um hábito, uma construção de algo que vai te levar você a ter algo muito maior, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, como a Bíblia diz. Então é o princípio, é a construção desse hábito que está em jogo. Então quando você usa renda ativa para no futuro gerar renda passiva, você está trabalhando de forma inteligente com o seu dinheiro. E como é que você faz isso? Bom, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Obviamente eu ganhava muito pouco, né? E naquela época eu não tinha consciência de trabalhar com investimento ou alguma coisa, mas se eu tivesse tido orientação de trabalhar com os investimentos, o que eu teria feito? Esse pouco que eu teria ganhado, eu teria começado a trabalhar com investimento. Por quê? Porque primeiro, como nós vimos no vídeo anterior, investimento é para qualquer pessoa, né? Nós somos criados, pelo menos eu fui criado na época, dizendo que investimento era coisa para gente rica. Quando eu falava em investimento, o pessoal ria da minha cara. Então, se eu tivesse a consciência, a cabeça que eu tenho hoje, mas voltasse naquela época, eu teria trabalhado em investimento. A primeira coisa que eu teria feito era isso. Por quê? Porque eu tenho certeza que perto dos meus 20 anos de idade, eu já teria a minha liberdade financeira. Porque o segredo de você estar investindo significa que eu estou construindo galinhas, eu estou investindo na construção de patrimônios.
E essas galinhas, um dia elas vão gerar frutos, ou seja, um dia elas vão me dar ovos. E aí a riqueza está onde? Na quantidade de ovos que eu conseguir gerar e dependendo do volume de galinhas que eu vou ter. Aí que está o segredo dos investimentos. Então você não consegue gerar renda passiva sem renda ativa. Você precisa da renda ativa para gerar uma renda passiva. A partir do momento que a sua renda ativa começa a gerar renda passiva, e essa renda passiva ela é muito pequenininha, ela é pouquinha, ela é quase ínfima, mas você já começa a ver um resultado, ou seja, é como se fosse uma plantinha que você plantou e o brotinho está começando a aparecer, embora aquilo ainda não seja uma árvore, não dê frutos e você pensa, poxa, vai demorar muito para vir, mas ali já tem uma sementinha que germinou, ali já tem algo que sinalizou, né, que pode dar um bom resultado no futuro. E aí você continua trabalhando seus investimentos, né? O que vai acontecer, na verdade, com a sua vida normalmente? Normalmente, a tendência normal que tende a acontecer é que a sua renda ativa tende a, a aumentar. Se a sua renda ativa tende a aumentar, a sua capacidade de investir também aumenta igualmente. Como você já vem fazendo isso com o tempo, ou seja, naturalmente, todos os anos, né, você vem trabalhando os seus investimentos, aumentando os seus investimentos, quando a sua renda ativa aumentar, o poder de maximizar o seu investimento, ele se torna uma coisa exponencial, ele cresce de uma forma muito grande, né? E quando você começar a pensar nos frutos dos seus investimentos de renda passiva, eles começam a ser praticamente a metade, se não iguais à sua renda ativa. Aí algumas pessoas cometem alguns erros, elas param de trabalhar e começam a viver de renda passiva, né? Mas quando você começa a ganhar mais e continua construindo teu patrimônio, ou seja, faz renda ativa e continua construindo renda passiva, suas rendas passivas elas tendem a ser muito maiores do que a sua renda ativa. Vamos dar um exemplo? Se eu continuasse trabalhando, né, desde os 14 anos de idade, meus investimentos, até os meus 23 anos, onde eu ganhava um salário de 10 mil reais aos 23 anos de idade, né, aos 25 anos eu estaria ganhando em renda passiva, no mínimo, o dobro do que eu ganhava na minha renda ativa. Ou seja, aos 25 anos, por exemplo, eu estaria ganhando lá meus 12 mil reais mais ou menos, né? Ou seja, aos 10, considerar aos 25, 12 mil reais por mês de renda ativa e ganhava mais 24 mil de renda passiva. Eu teria uma renda total de 36 mil reais aos 25 anos de idade, todo mês, né? Eu poderia me acomodar, falar, não preciso mais trabalhar, tô bem. Não, eu continuaria trabalhando. Agora, tem um porém. Quando você começa a receber uma quantidade bem legal de renda passiva, você não precisa trabalhar mais para sobreviver, porque a sua sobrevivência você já tem, sua renda passiva banca de sobra sua sobrevivência. Agora você tem liberdade para escolher com o que você quer trabalhar. Então, se você, por exemplo, vou tomar meu exemplo aqui, vamos supor que eu trabalhasse aos 25 anos de idade, numa empresa, como empregado, ganhando um salário de 12 mil reais, mas a minha renda passiva já era 24 mil, eu tinha uma renda total de 36, o que eu poderia fazer? Eu poderia sair daquela empresa, né, ficar um tempo, né, estudando o que eu ia fazer ou investindo em alguma outra coisa, algum outro negócio para gerar uma renda ativa naquilo que eu gosto de fazer, naquilo que eu gostaria de desenvolver. Então, durante o tempo que eu estava naquela empresa, eu já estaria o quê? Trabalhando essa ideia, trabalhando a minha mentalidade, criando oportunidades para eu sair daquela empresa que eu estava trabalhando, começar a fazer uma coisa que eu gostaria de fazer, ou seja, se dependesse de um curso, enquanto eu estava naquela empresa eu ia fazer aquele curso. Se eu dependesse de um treinamento, uma formação, uma capacitação, enquanto eu estivesse naquela empresa, eu ia fazer essa formação ou essa capacitação. Resumindo, eu não saía daquela empresa até o meu plano de transição para trabalhar por minha conta ou naquilo que eu gostaria estivesse realmente pronto e validado. Quando esse plano estivesse pronto e validado, aí sim, eu saía daquela empresa, deixaria de ganhar os 12 mil reais, ia começar a empreender, ia começar a fazer a coisa que eu gostaria de fazer, mas a minha renda passiva estava lá. 2 vezes o dobro daquilo que eu ganhava naquela outra empresa. E aí eu começaria a trabalhar no meu negócio próprio, começaria a gerar o meu negócio próprio. E obviamente no negócio próprio, depois de um certo tempo, você vai ganhar muito mais do que ganhava naquela empresa. Ou seja, teu patrimônio de renda passiva tende a aumentar muito drasticamente, muito maior em relação à sua renda ativa. E a vantagem é que você estaria trabalhando numa coisa que você gosta e talvez até num negócio próprio seu. Ok?
Então é assim que as pessoas fazem fortuna, é assim que as pessoas elas criam riqueza. É dessa forma, mudando a sua mentalidade e trabalhando a sua melhoria, a sua capacidade, elas conseguem desenvolver essas rendas maravilhosas, ok? Se eu tivesse que resumir esse vídeo aqui para você, eu diria, primeiro, foca em renda ativa, procura fazer dinheiro de forma remunerada, que você é remunerado pelo seu trabalho, pelo seu esforço, por aquilo que você entrega, por aquilo que você faz. Segundo, estude renda passiva, tá? Tire da cabeça que investimento é coisa de rico e entenda que investimento é para todos. O poder está no princípio e não na quantidade que você faz. Terceiro, começa a trabalhar com investimentos com a sua galinha de ovos de ouro. A galinha é intocável, a galinha é eterna, ela nunca morre e você sempre tem que ter aqueles ovos à sua disposição, ok? E quarto, procura maximizar os seus investimentos de renda ativa e não seja tentado a sair da sua renda ativa enquanto a sua renda passiva não seja o dobro da sua renda ativa. Quinto, quando você conseguir atingir sua renda passiva, ser o dobro da sua renda ativa, então elabore um plano de transição, de forma que você consiga sair do que você está fazendo da sua renda ativa atual e comece a trabalhar com um negócio próprio, com um empreendimento, com uma coisa que você queira. Mas nunca, jamais deixe de ter uma renda ativa. Nunca, jamais dependa só da sua renda passiva. E principalmente, nunca, jamais mexa nos seus investimentos. Eles são a galinha dos ovos de ouro e você jamais deve tocar nesse rendimento para alguma coisa. Mais adiante nós vamos falar sobre fundo de reserva, que é uma outra forma que você tem de destinar o seu dinheiro para alguma emergência, para alguma coisa que você precisar, ok? Até lá e até o próximo vídeo.